eu colocar, deixar só as coisas. Deixar. Vocês estão só vendo o meu rosto, não é isso? É. Pronto, então vai agora. Viu? Pronto, então vamos lá. Deixa eu abrir aqui. O que é que a gente vai estudar hoje? Em relação à nossa última aula, assim, a gente vai ser requerido dos irmãos, tá certo? Mas, digamos assim, um pouquinho de atenção, porque senão não vai ter absorção coerente do conhecimento, tá certo? Em relação ao que a gente vai querer falar. Hoje a gente vai ver a questão das regras exegéticas, são inúmeras. A gente vai abordar, digamos assim, as questões mais utilizadas e as questões mais triviais, basilares, as questões sine qua non, sem as quais não podem existir com relação a essa questão da interpretação e da exegese do apóstolo Paulo. Deixa eu falar agora para você. Essa exegese só foi utilizada pelo apóstolo Paulo? Claro que não. Todos os escritores, confeccionadores e aqueles que tiveram as suas homilias e discursos, que participaram diretamente do Novo Testamento, no caso, lógico, Jesus, todos eles utilizaram essas regras exegéticas que compõem, que acontece para que a gente possa destrinchar essas questões do Novo Testamento. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. É só abrir aqui. Pronto. Já está mostrando aqui. Vocês estão vendo só o meu rosto, não é isso? Deixa eu ver aqui. É, só o meu rosto. Pronto, agora eu vou compartilhar, tá certo? Pronto, vocês estão vendo a tela, não é isso? Regras exegéticas do apóstolo Paulo. Tá certo? Estão vendo aí, não é isso? Vamos. Tá, professor. Pronto, então vamos lá. Nesse momento a gente vai ver isso aqui, ó. Vamos lá, a gente vai fazer um breve comentário sobre a interpretação da teologia do segundo templo, tá certo? Vocês têm ideia do que seria essa teologia do segundo templo? Não. Não. Então vamos lá. A teologia do segundo templo, vocês sabem que existiu o primeiro templo. O primeiro templo foi construído por Salomão por volta de 900 antes de Cristo. Salomão, ele é o terceiro rei de Israel. O primeiro é Saul, o segundo é Davi e o terceiro é Salomão. E Salomão, ele constrói um templo extraordinariamente belíssimo. Faz uma oração, como está positivado em 2 Crônicas 7 em diante, de consagração àquele templo. Aquele templo, digamos que é uma concessão divina de uma ambiência litúrgica templo-centrista para que mostrasse a unidade de Israel e uma figura tipológica, porque tudo aquilo aponta simplesmente para a pessoa de Cristo. Por isso que Jesus disse em João 2 que ele derrubaria o templo e em 3 dias ele ia reconstruir. E o que é que nós observamos com isso? Devido ao pecado do povo, diz lá em Jeremias capítulo 2, verso 11 em diante, dizia o seguinte: porventura existiu algum povo que deixou o seu Deus, do qual não eram deuses? O meu povo cometeu 2 maldades. A mim me deixaram mananciais de águas vivas e cavaram cisternas rotas, das quais não podem retirar as águas. O povo apostatou literalmente da fé. Com isso veio o juízo que acontece lá de Deuteronômio capítulo 28, que é o contrato de vassalagem
Alguém sabe o que é o contrato de vassalagem aqui? Não. Os demais? Também não? Também não, professor. O contrato de vassalagem, isso era típico da época, da onde Moisés compilou o texto. Deuteronômio 28 é um contrato de vassalagem. É o seguinte, o que é que acontecia? Está no livro de Gordon Fee, se eu não estou enganado, Jesus Cristo é o Senhor na ótica do apóstolo Paulo. É o seguinte, o contrato de vassalagem, dois reis entravam em guerra. Um rei vencia o outro, logicamente. E ele, para não matar o povo desse rei a qual ele venceu, ele fazia um contrato de vassalagem. Nesse contrato de vassalagem, era a exigência que se requeria desse povo a qual foi vencido, para que ele não matasse todo mundo, não acontecesse aquela carnificina total. E ele fazia esse contrato de vassalagem. Isso aconteceu com os sumérios, com os babilônicos, e Deus fez a mesma coisa sendo o Senhor. Deuteronômio 28 é a parte central, até no caso, Bob Utley vai dizer que é o livro mais teológico do Pentateuco. Deuteronômio quer dizer a lei novamente, né? Bereshit, Shemot, Vaikra, e o Devarim, que é isso, é a leitura da lei novamente. O que é que acontece? Aí ele vai dizer, Deuteronômio 21, 2, 6, 13 e 14, ele vai dizer, se atentamente, preste atenção, ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Serás bendito ao entrar, bendito ao sair, bendito a tua macieira, bendito o fruto do teu ventre. Aí ele vai dizer, o Senhor teu Deus abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva ao seu tempo, e abençoar todas as obras das tuas mãos, emprestarás a muito e não tomarás emprestado. O Senhor teu Deus te porá por cabeça e não por cauda, só estarás por cima e não por baixo, se atentamente ouvides a voz do Senhor teu Deus, para guardar e para cumprir. Vamos lá. Nesse texto que eu acabei de citar, né, de forma decorada, qual é o contrato de vassalagem? Qual é a parte central jurídica desse texto? Opa, som. Vocês estão me escutando? Tá tudo ok por aí? Estamos. Eu estou lhe ouvindo, sim, mas eu não vou saber lhe responder, não. Valdir, qual é olha, qual é a parte central? A parte central é a obediência. E a obediência, ela só pode vir através de quê, meus irmãos? De dar ouvido à voz de Deus. Esse é o contrato de vassalagem. Se vocês fizerem dessa forma, vocês terão uma vida próspera. Aí você me diz assim, professor, o que tem a ver isso com o dia de Deus? Nada. Só obediência. Independente de acontecer de causa e efeito, que isso aí é uma teologia veterotestamentária, porque Israel é um protótipo ainda de uma nação, de um povo especial. Lógico que essa questão de causa e efeito, isso aí não existe mais. Mas o que se requer, literalmente, é a obediência que só pode vir através dos nossos tímpanos, escutando a voz de Deus. Aí o que é que vai acontecer? Depois do versículo 14 diante, o texto é claro. Se não fizer isso, o que é que vai acontecer? Maldição. É o texto de bênção e maldição no Monte Gerizim. Quando Moisés cita isso, depois ele requer a questão das maldições, lá em Deuteronômio 25 vai dizer o seguinte, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, por um caminho sairás contra o teu adversário, por 7 fugirás dele. E ele, vai dizer, por 7 caminhos sairás diante deles, e serás morto diante de todas as nações da terra, e ninguém pode enxotar o teu corpo. Ariel Edson, no comentário de Ezequiel 37, falando acerca, literalmente, de não lavar os corpos de uma pessoa
para um judeu e colocar numa sepultura digna, isso é objeto de maldição. É por isso que aí você vai entender a questão do vale dos ossos secos, que são os corpos espalhados. Não enterrar os corpos, literalmente, devidamente, passando aquela questão, aquela periodicidade de lavagem de corpo e outras coisas mais, os rituais litúrgicos, é objeto de maldição. E isso acontece literalmente porque o povo deixa de ouvir a voz de Deus. A prova diz que Deus levanta vários profetas, que é chamado alto escalão profético, principalmente na época que precede o exílio, com Jeremias, com Miqueias, com Oséias e com Amós. Eles não dão ouvido à voz de Deus e o que acontece? Castigo. O pior castigo é em 587 a.C., 9 de agosto, que existe a Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias é uma marcha fúnebre copiada pelo profeta Jeremias, mostrando a situação caótica e agônica que o povo de Israel, o povo judeu, está vivendo devido à sua desobediência e não dá crédito à pregação de Deus através dos profetas. O próprio Bob Utley vai dizer que a pregação profética que existia no Antigo Testamento nada mais é do que uma convocação de Deus para que o pessoal volte à sua vida baseada na lei. Se vocês estão me entendendo, fala alguma coisa, diga pelo menos um amém. Vocês estão me entendendo aí? Amém. Amém, professor? Pronto, e o que é que acontece? Deus levanta os profetas que são os Nevi'ins, são aqueles que falam em nome de Deus, diferente dos sacerdotes, embora que alguns profetas, eles são filhos de sacerdote, como Jeremias e como Ezequiel, e por tabela, que é um chamado indireto, eles também são sacerdotes, conhecem da lei, e com isso vem o juízo. Deus suscita nada mais nada menos do que Nabucodonosor como objeto de julgo para a nação judaica, para que eles pudessem abjetar toda essa ideia do que nós chamamos de prostituição cultual. O que é a prostituição cultual? Prostituição cultual nada mais é do que, lógico, a gente vê isso no livro de Oséias, Deus é o marido, Israel é a esposa, e os outros deuses são outros maridos. Deixaram de adorar a Deus, foram adorar outros deuses, e com isso aconteceu o que nós chamamos de prostituição cultural. A gente vê isso na vida de Oséias, que nós chamamos de teodramaturgia. Quer dizer, eu nunca ouvi ninguém falar isso, eu não sei, eu estou dizendo isso porque a gente vê a vida de Oséias, esse ensaio teatral mostrando a vida dele em relação a ele representando Deus e a esposa que ele casa representando Israel, que é prostituta cultural. Então vamos lá. O que é que acontece? Tem um retorno decretado, 537, no dia 25 de outubro de 537 a.C., segundo o dicionário de J.D. Douglas, vai dizer que houve um decreto, que Deus cumpriu a promessa de Isaías 44, 27, porque digo das águas, elas têm que secar e elas secam, porque vocês sabem que a Babilônia ela é rodeada pelo rio Eufrates, e esse rio Eufrates, ele é um rio que era uma proteção natural e se tinha por divindade. Como Ciro, Dário e Cambises, ele vem do Império Médio-Persa para atacar justamente nesse dia, o rio Eufrates ele está cheio, que já é um objeto natural de empecilho para que a pessoa possa adentrar nos portões da Babilônia, que tem mais de 1000 portões de ouro e com ferrolhos de bronze. Por isso que ele vai dizer, Isaías 45, eis que tomo o meu ungido Ciro, Isaías 45, que é 150 anos antes profetizado. Isaías, do capítulo 40 até o capítulo 66, é chamado do período restauracionista, são profecias de restauração. Isaías 45 diz, eis que tomo o meu ungido Ciro para descingir os lombos do rei, eis que vou adiante de ti, quebrarei os portões de ferro, despedaçarei o ferrolho de bronze e dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas que encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Em 537, ele toma a Babilônia, mata o bisneto, de Nabucodonosor, e ele consegue conquistar agora o Império Babilônico. A metodologia do Império Babilônico de castigar e colocar o povo sob o seu jugo é diferente. Por quê? Quer dizer, do Império Médio-Persa começa a diferenciação. Porque antes, o que é que se fazia? Vencia um reinado e literalmente levar aquele povo para o seu rei para subjugar. Os que se prestavam ficavam na área nobre, como no caso de Daniel e os demais que estavam na fornalha. Os outros não. Os outros iam trabalhar
ou viviam no sistema de escravagismo. No Império Médio-Persa é diferente. Ele dá um decreto, né, um sistema de política, ele dá um decreto, a única coisa que ele quer é coletar os impostos e que o pessoal se mantenha fiel, as pessoas se mantenham fiel a ele e nada mais. Vocês têm até liberdade religiosa, de tolerância, vocês podem adorar até os seus próprios deuses. Por isso que Ciro, né, ele entende literalmente que é o Deus dos que manda nos céus e na terra, que coloca ele como agora instrumento ali para subjugar o povo de Israel. Em 537 ele dá o decreto e um ano depois, menos de um ano depois, acontece que os samaritanos, que nós conhecemos muito bem, eles começam a interpelar a questão da restauração. A gente vê isso no Esdras capítulo 1. Quando o pessoal coloca a base do templo, o pessoal chora, porque as primeiras pessoas viram o primeiro templo, choraram, e o texto diz que eles choraram de forma tão copiosa e estridente que as pessoas de outras nações escutaram. Eu acredito que isso seja uma hipérbole. Né? Não tem como o povo chorar daqui. Pronto, eu aqui paulista, o pessoal chorar aqui em Paulista, e o pessoal lá de Paudalho, onde meu amigo Gustavo está, escutar o nosso choro. Não tem como, a não ser que todo mundo tivesse com fome de 15 nos lábios. Eu acho que assim, nem assim também poderia. Mas só o ciúme com essa sua voz. É o quê? Só o ciúme com essa sua voz. Não precisa nem do microfone. Precisa nem do microfone, né? Mas vamos lá. O que é que acontece? Volta a restauração. Capítulo 3, o pessoal coloca a base, o pessoal chora o altar. Depois, os samaritanos invadem, dizendo que o pessoal quer dar um golpe de Estado. Depois, houve um novo decreto e o pessoal passa quase 9 anos sem fazer absolutamente nada. Deus levanta 2 profetas. Quais são? A primeira levada é 537, nesse período levanta 2 profetas. Quem acertar os 2 profetas já está meio caminho andado na teologia. Quem são os 2 profetas? Ageu e Zacarias. Está bem na fita. Ageu, que quer dizer festeiro, e Zacarias no original quer dizer que Deus lembrou. Deus utiliza o profeta Zacarias e Ageu para mobilizar o povo para reconstruir o templo. E qual é a ideia que se diz lá? Ageu 2,8. Minha é a prata, meu é o ouro. Assim diz o Senhor Jeová. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Porque ali tereis Paz. Diz o Senhor. E quem é a paz? O Senhor Jesus. Que vem depois, lá na frente, ensinando dentro do segundo templo, por isso que breve comentário sobre a interpretação da teologia do segundo templo, dá o decreto, lá em 521, o templo volta a ser restaurado, só que ele não vem da mesma maneira que veio no primeiro templo. Por quê? Agora, o povo que nunca tinha adentrado literalmente em outras culturas, eles foram viver em outras culturas. E indo em outras culturas, eles têm contato com outros deuses e outros dialetos e outras filosofias. O primeiro decreto veio Zorobabel e o sumo sacerdote Josué. Depois, na segunda levada, em 457, vem Esdras, com o objetivo de trazer a liturgia mais uma vez. A situação é tão agônica de Esdras, meus irmãos, que Esdras chora porque vê o povo casado com mulheres de outros deuses e percebe uma coisa que a gente vai começar a entrar agora naquilo que está positivado no nosso slide. Ora, uma das maneiras de desconstruir a cultura de um povo é colocar em choque com outros. Você sofre logo no dialeto, logo na língua. Por exemplo, aqui no Brasil, você observa que o pessoal do Nordeste fala um pouco diferente do que os sulistas? Sim, professor. Não parece. A gente se comunica bem, mas parece outro dialeto. Por isso que a gente vê essa ideia de sotaque aqui no Brasil, que é muito forte. É muito forte. Aí em 457 vem, depois em 444 vem Neemias. E Neemias, depois que ele termina os muros de Jerusalém, eles vão fazer um culto em homenagem a Deus. E o que é que acontece, irmãos? Preste atenção aqui, ó.
quando vai dizer o texto de Esdras, capítulo 8. Abram sua Bíblia, por favor, em Neemias, capítulo 8. Amém. Já acharam já? Neemias, capítulo 8. Esdras lê a lei diante do povo. Neemias, vamos lá. Presta atenção agora. Lê aí, Gustavo. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba que trouxe o livro da lei de Moisés, que é o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres e de todos os sábios para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. Continue. E leu nela, e leu, e leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante os homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Verso Esdras 5. Peraí. Verso de número 8 agora. e leram o livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Pronto, até aí. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver se vocês entenderam agora. Targum é a explicação aramaica, as notas de rodapé que estão em hebraico. Por quê? A língua oficial do Império Medo-Persa é o aramaico, não é mais o hebraico. A maioria dessas pessoas que estão ali agora, elas cresceram aprendendo o aramaico. Por que é obrigado? É obrigado a você aprender o aramaico, porque senão você não comercializava. Você não tinha como comer. Esdras, lógico, ele é filho de sacerdote, ele é descendente direto de Moisés. Lembra que os levitas, os sacerdotes, eles eram obrigados a conhecer a lei de Deus. Lógico. O que é que acontece? Nesse dia solene, na festa solene de dedicação dos muros, tem uma liturgia, o povo está lendo a lei e os sacerdotes estão explicando. Por quê? Porque Esdras está falando em hebraico, mas o pessoal não tem esse contato direto. Aí esse Targum é a primeira explicação, olha aí. Começa a existir essa questão da interpretação, porque é com Esdras, amados irmãos, que nasce a ideia da grande sinagoga, que é 120 pessoas, que depois se transforma no sinédrio com 71 pessoas, com a ideia de trazer literalmente a preservação do texto em hebraico e das leis de Deus que foram utilizadas. Essa é a ideia do Targum, é a explicação do texto em hebraico, em aramaico, para as pessoas que não mais entendiam hebraico. Você vê isso lá em Esdras capítulo 9, você vai ver isso. O pessoal perde a linguagem. Aí depois, vocês estão entendendo aí? Gustavo, Valdinho e os demais? Amém, professor. Sim, professor, sim. Tá Sim, professor. Tá todo Professor, mundo... Oi. esse Esdras do versículo 2 e o do versículo 4 é o mesmo, são os mesmos? É o mesmo lá de Esdras, no capítulo livro de Esdras. Antes, o livro de Neemias era chamado de primeiro Esdras e segundo Esdras, não era Neemias. Entendeu? Aqui, olha, eu estou dizendo, aqui, né, eu já tive prazer de que você estudou comigo, né? O Valdir também estudou, acho que umas 4 aulas de grego. Aqui, pela misericórdia de Deus, a gente vai buscando para que a gente possa trazer algo de diferenciação para a pessoa, né?
para que vocês estejam lá naquela ambiência e entender muitas coisas que vocês vão aprendendo. Deixa eu lhe explicar. É daí onde perde a ideia do palo-hebraico. Aí vai entrar o hebraico quadrático, que é hebraico quadrático, porque a letra do alfabeto hebraico, você vê, é toda quadrada. Isso que é o hebraico quadrático, ou o hebraico mishnaico. Não é mais o hebraico de Moisés. Ele sofre uma evolução, é diferente. Posso continuar? Pode, professor. Vocês estão entendendo aí? Está todo mundo em QAP total, literalmente? Ok. Então vamos lá. O que é a Septuaginta? Alguém sabe aí, poderia me dizer? Sim ou não? Eu tô esquecido, rapaz. Valdir aí, Valdir. O que é a Septuaginta? Professor, já escutei tanto, professor, mas está fugindo da mente. É verdade, a gente ouve tanto isso, mas agora saiu. Pronto, aí agora vai entrar que nunca vai mais sair, tá certo? Só não se esqueça o senhor, viu? É o quê? Só não se esqueça o senhor. Agora só faltava o senhor, viu? Deve ser. A Septuaginta, já está dizendo, septo quer dizer septo, não é? A Septuaginta é a primeira tradução. A primeira tradução, na verdade, é o Targum. Mas a Septuaginta é a primeira tradução do Pentateuco. Não é, existe até um livro de Esdras não, de Soares, Eli Soares, perdão, da Assembleia de Deus, falando sobre a Septuaginta, que é a tradução dos primeiros livros, dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento para o grego. O que é que acontece? Alexandre o Grande, ele vence o Império Medo-Persa, e ele que foi catequizado por Aristóteles, o mundo helênico tinha a ideia de eles eram um povo totalmente erudito, e eles queriam espalhar a cultura helênica, para que todo homem também tivesse contato com ela. Alexandre Grande não destrói Jerusalém, mas as cidades depois, tem algumas cidades, viram chamar a cidade de Alexandria, em homenagem a Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande, quando ele chega no Egito, ele é coroado faraó. E quando ele é coroado faraó, essa tática de colocar novas nomenclaturas na cidade é um método de catequização ao modus operandi helênico. E lá em Alexandria, o Ptolomeu, eu só não lembro se é o 4º ou o 5º, ele pede, como os judeus eles estão todos espalhados, ele pede também, lá se tem a grande biblioteca de Alexandria, e lá em Alexandria eles pedem para ter uma cópia do Antigo Testamento. E eles levam uma cópia do Antigo Testamento agora em grego, porque a língua oficial daquela época não é mais o aramaico, é o grego, que nós temos mais um pouco na frente, se transforma em grego koiné. E essa tradução é Septuaginta, porque a lenda nos diz que foram 72 pessoas, 6 de cada tribo, que trouxeram essa tradução, ao que tudo indica, em 40 dias, e é chamada de Septuaginta em homenagem aos 70, que é a primeira tradução do Pentateuco, né, do Antigo Testamento, para a língua grega. E agora, dá para se esquecer? Eu até anotei aqui. E qualquer coisa também a gente revê, né, no YouTube. A gente revê isso aí. Vamos lá. Depois disso aqui, a Septuaginta, tá certo? Que é a primeira tradução. Deixa eu ver se eu encontro a Septuaginta aqui. Tá certo? Eu tenho no celular. No celular eu tenho. Mas deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui. A Septuaginta online. Tem aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso é o Google, né? Isso eu acredito que seja um site católico isso aqui. Tá vendo aqui, ó? Tá dando para ver na tela de vocês? Ó, aqui, tá em grego, né, meu irmão Valdir, que estudou conosco aí.
Aqui a Septuaginta aqui, ó. O bom é ler isso aí. Aqui, ó. En hake poiosen hoteo osto in urano en kai ti en ger. Aqui, ó. No princípio criou o Deus. Por isso que tem um artigo aqui para mostrar a diferenciação em outro. Porque em grego, quando não vem, no caso, quando não vem um artigo, pode ser traduzido como um. Como no caso não é um, é o Deus. Aqui, ó. Roteos, rotó, en uranó. Uranó é céu. En, cai quer dizer, é uma conjunção aditiva e te en gen quer dizer terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa é a tradução da Septuaginta. Olha aqui para vocês e depois vocês dão uma analisada nisso daí, tá certo? Então vamos lá. A Septuaginta que é a primeira tradução. Se você pegar no Antigo Testamento, não está assim, está em hebraico. Mishnai. Então vamos lá. Targum, Septuaginta e agora o Midrash. Midrash quer dizer busca do conhecimento. Isso é uma técnica utilizada agora pelo sistema sinagogal. O que é o sistema sinagogal, professor? Deixa eu explicar. As sinagogas, como o templo está destruído, pelo menos ali antes, o que é que acontece? Acontece agora a investigação da lei depois do retorno de Esdras. Esse Midrash, ele se divide em dois. O Midrash Halaká e o Midrash Haggadah. O Midrash Halaká é a parte designada entre a lei. É daí onde nascem os 613 preceitos de Moisés. Cria-se agora, dentro dos Midrashs, dentro agora dos rabinos de Israel, querendo reconstruir para não se perder a cultura, né, do povo de Deus separada, santa, eles começam agora a criar os halakás, que são princípios e normas relacionadas ao texto. Por isso que você observa isso em Jesus, quando alguns judeus ficam com raiva de Jesus porque ele cura no sábado. Biblicamente não tem nenhum problema, mas segundo os halakás, o método halakaico, é mais ou menos isso a palavra, eles criam agora dizendo, não é bem assim. O homem não pode andar mais de 100 metros dia de sábado, não pode fazer esforço algum. Biblicamente, o quarto mandamento diz para a gente descansar no sábado. Está lá dizendo. Mas não está dizendo que a pessoa fique de uma forma inércia que não possa ajudar o seu próximo. Mas dentro dos 613 preceitos de Moisés, o homem não poderia fazer absolutamente no sábado nada. Porque isso aqui é mais ou menos, o halaká, deixa eu explicar o que é. É mais ou menos uma confissão de uma igreja. Quase todas as igrejas têm uma confissão de fé, sim ou não? Sim. Sim. Presbiteriana, Batista, Assembleia de Deus, é mais ou menos isso. Pega-se alguns preceitos na Bíblia, distorce e diz não. A Bíblia diz isso. Não, mas nossa confissão, nosso halaká faz isso? Se faz isso, em vez de eu ficar com aquilo que a Bíblia diz, eu fico com aquilo que a gente acredita. É mais ou menos isso que acontece com Jesus e os demais apóstolos, presos em determinadas tradições. Marcos, capítulo 7, verso 10 em diante, tem uma tradição dessa aí que eu vou mostrar para você. E Jesus combate isso. Tem várias. Mas vamos lá. Marcos, capítulo 7. Veja um halaká aí. Vamos lá. Verso de número 8.
Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens. Como lavar o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E disse-lhes ainda, bem validais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. A tradição, literalmente, aí é o halakha. Escuta só. Porque Moisés disse, porque eles diziam o seguinte, deixa eu te explicar. Olha, presta atenção aqui. Tá prestando atenção aqui? Sim. Presta atenção que isso aí é o ponto epicentral, para você entender. Preste atenção. Eles diziam o seguinte, eu vou mostrar aqui para vocês. Vejam o que eles diziam aqui. Deixa eu ver se está aqui. Está aqui. Isso aqui é o que a gente vai ver que é o Mishnah, né? Que eles vão positivar essa tradição, primeiro no Mishnah, depois no Guemará e depois vira o Talmud. Vamos lá. Isso aqui é o Piquet Avot. É uma parte desses ensinos que são divididos em sedarrins, que é como se fosse uma teologia sistemática. Na teologia sistemática, não vem falando de vários assuntos dentro da teologia sistemática? Sim ou não? Sim. Vem teontologia, vem bibliologia, vem escatologia. E dentro desse Mishnah, que é essa tradição oral, eles fizeram isso. Veja o que a tradução diz. Veja, presta atenção. Olha aqui. Moisés recebeu a Torá no Monte Sinai. O que é a Torá? O Pentateuco. E a transmitiu a Josué. Ele está dizendo que existe uma tradição oral secreta que foi passada de Moisés, que Deus deu a ele, mas ele não escreveu no texto. Ele não positivou no texto. Ele transmitiu oralmente, aí veja, por isso que é a tradição dos pais. Josué não é o substituto de Moisés? Depois de Josué, aos anciãos, que é aqueles que julgavam a porta, depois dos anciãos, aos profetas, e os profetas ao homem da grande assembleia. Essa grande assembleia, ela é constituída por Esdras, que eu acabei de falar, da grande assembleia de 120 pessoas, que depois vira o Sinédrio, com 71 pessoas. E vejam, eles dizem 3 coisas. Sejam pacientes na administração da justiça, levante muitos discípulos e façam a cerca ao redor da Torá. O que é que vocês entenderam aí? Hã? Veja, esse halakha é uma tradição que se dizia, uma tradição oral que não estava positivada. Deus deu a Moisés a lei, mas ele deu a interpretação da lei através da oralidade secreta. E passou de Josué para os profetas, os anciãos da grande sinagoga. E eles disseram, façam discípulos, que essa é a ideia, sejam pacientes na administração da justiça. Por quê? Porque eles diziam que fazendo isso, eles estavam fazendo o que era correto, justiça em hebraico quer dizer conduta de acordo com a vontade de Deus. E o que ele quer dizer, levando discípulos, você vê isso em Jesus, que é chamado de Raboni, mestre, ou grande Rabã. E depois tem o seguinte, faça-se uma cerca ao redor da Torá. O que é que vocês acham que é isso aí? Professor, fazer uma cerca ao redor da Torá seria assim, ter o cuidado em ensinar ou não expor tudo que deveria expor? Quase isso. Veja só, a ideia é o seguinte, por que uma cerca? Lembra de Gênesis? O que é que acontece para que exista a queda do homem? Desobediência. Sim, mas a regra. Não, tudo bem, mas o que é que acontece ali por detrás? Vamos lá? A cena que está positivada em Gênesis, qual é? De acordo com a queda do homem, seria a regra que Deus determina que não poderia violar aquela regra. Sim, mas qual era a regra? Qual era a regra? Qual era a regra? Não comer da árvore do conhecimento, da verdade.
certo. Como é que se faz para proteger uma árvore? Na minha concepção, seria cercar. Seria Colocar murar. uma cerca. Isso é que quer dizer aqui no Piquet da Avó, que é a tradição dos pais. Vocês não veem quando Jesus, em Mateus capítulo 6, na multiplicação de pães e peixes, depois chega outro grupo, no mesmo grupo Jesus diz o quê? Vossos pais, olha o Piquet da Avó, comeram, porque eles tinham essa ideia, os nossos pais, esse tradicionalismo louco, que até hoje bate na ICARD, na Igreja Católica Apostólica Romana, não porque a nossa tradição, nós temos uma tradição. Irmão, tradição, ela só pode ser considerada biblicamente tradição se ela estiver de acordo com a Bíblia. Se não tiver de acordo com a Bíblia, chuta que é laço. Desculpa a expressão. É até chulo isso daqui. Mas a ideia é que esses mandamentos, essa tradição, era como se fosse assim. Se existisse uma cerca, ficava mais difícil para Eva comer do fruto do bem e do mal? Sim ou não? Sim. Sim. E se tivesse cerca, mais cerca, mais cerca, mais cerca, mais cerca, ia ficar mais difícil. A ideia que eles têm é que essa tradição que eles estão fazendo é uma cerca. Tá tudo certo, tudo deve ser consagrado a Deus. Tudo bem, Jesus deixou claro. Mas é o seguinte, deve ser consagrado a Deus de forma correta. Porque, nesse texto que a gente leu, porque tudo que vocês dizem é corban. Corban original quer dizer tudo é consagrado a Deus. Aí pegava um jovem e dizia o seguinte, tudo que eu tenho deve ser consagrado a Deus. Certo. Mas só que essa consagração era tão maluca, essa tradição, essa cerca que eles colocavam, que quando os pais deles ficavam velhos, eles não ajudavam. Ora, a vossa tradição anulam os mandamentos de Deus. Qual o mandamento de Deus acerca dos pais? Qual é o mandamento dos pais? Entre os 10 mandamentos? Amar a teu, honrar. Honrar teu pai. o teu pai. E quer dizer que financeiramente a gente não deve honrar os nossos pais? Ou não? Sim. Sim. Aí Jesus juntou 2 textos para mostrar a verdade. Ouvisto que Moisés... Jesus é cirúrgico demais, porque eles dizem que estavam defendendo Moisés no Corbã, colocando uma cerca. Aí Jesus disse, ouviste o que Moisés disse, que ele é metonímia para o Pentateuco. Honra o teu pai e a tua mãe, Êxodo 20. Depois ele parte o texto, não diz todo, e diz o seguinte, porque todo aquele que não honrar o seu pai e a sua mãe, ele é réu de morte. Vocês entenderam agora? Sim, professor. Isso é o halakha. É essa tradição. Que depois, ela é só oral. Depois ela vira aqui, ó. O Mishnah. O Mishnah é aquilo que a gente acabou de ver. São várias questões sedarrins, né? Várias coisas falando sobre semente, sobre as festas, sobre mulher, sobre compra e venda, sobre o ritual de purificação. Né? O Mishnah, ele trabalha dessa forma. Ele tem esse ideário. O Haggadah, digamos assim, é a narração dos fatos. Na festa da Páscoa, eles narram os fatos. É como se fosse uma homilia. E às vezes tinha por dentro disso algumas lendas judaicas, tá certo? Dentro disso. Por isso que Paulo disse para termos cuidado com as lendas, lá em 1 Timóteo, capítulo 5. Ele vai dizer sobre isso. E o Mishnah é a compilação de tudo isso. Mishnah quer dizer, no original, Mishnah, que quer dizer estudar, que vem do verbo shaná, que quer dizer estudar e investigar. Depois disso, veja como é as coisas. Vem esse Mishnah, depois vem o Guemará. O Guemará é a interpretação, vem coisa maluca, do Mishnah. E o Talmud, que existe o Talmud babilônico e o Talmud de Jerusalém,
O Talmud é a compilação do Mishnah, do Gemara, dentro desse Talmud. E o que acontece? Você vê uma parte de um texto lá no Talmud e ao redor dele você vê os comentários dos pais. Por isso que Jesus disse: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Essa parte, odiarás o teu inimigo, não existia no Antigo Testamento. Quem colocou isso, literalmente, sabe quem foi? A tradição. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem e maltratam, para que vos sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Tá dando para entender aí, amados? Sim ou não? Sim. Pronto. Sim, professor. Sim. Quando você for olhar para o seu Novo Testamento agora, você vai ver um pouquinho melhor. Essa é a tradição que existe. Agora a gente vai ver outras coisas aqui. Peraí, viu? Vamos lá agora. O que tem a ver isso com Paulo, professor? A gente falou tanto, deu 1 hora quase falando. O que é que tem a ver isso com Paulo? Tudo. Tudo. Paulo, ele aprende aos pés de quem, meus irmãos? Doutor Gamaliel. Gamaliel. E Gamaliel é o quê? Sim, Paulo aprendeu lá aos pés dele. Ele é o quê? Fariseu. Ele é o quê? Fariseu. Ele é fariseu. A gente vai aprender, não todas essas 7 regras do Rabi Liel, mas aquilo que Paulo colocou ali, algumas coisas sobre essas técnicas aqui. Deixa eu lhe explicar. Iliel tem alguma coisa parecida com Gamaliel? Ele é avô de Gamaliel, né? Avô de Gamaliel. O que é que acontece? Vou lhe explicar. Gamaliel, ele é neto do Rabino Eliel. O Rabino Eliel, existia 2 escolas na época de Jesus. A escola de Eliel e a escola de Shammai. O Rabino Eliel, ele é mais técnico. Ele era mais, Jesus concorda mais com a escola de Eliel e não a de Shammai. O Rabino Eliel, até na Bíblia, né, é mostrado a questão de Eliel. Mateus 7,12. Tudo que quereis que os homens os façam, fazem vós também, porque disso depende a lei e os profetas. O Rabino Eliel dizia que a regra de ouro, ele foi perguntado como se resumiria, para ele falar de uma perna só, como se resumiria o Antigo Testamento. O Pentateuco, ele de uma perna só disse: o que vocês querem que os homens façam a vocês, vocês devem fazer. Isso é a ideia que resultou nesse resumo, a gente vê isso em Mateus 7, verso 12. Olha aqui, ó. Isso, a semelhança chamada, que é a regra de ouro aqui, ó. Está no Shabat. O que é odioso para você, não faça ao seu vizinho, porque é toda a Torá. Torá, o que a gente sabe, é as 3 partes do Antigo Testamento na visão judaica, né? Da visão do Pentateuco. E o que é que a gente vai ver aqui? Tem algumas regrinhas dessa que a gente vai ver ela hoje, tá certo? Uma delas é essa primeira lei aqui, ó. Vou mostrar para vocês que Paulo utilizou muita essa expressão aqui para apresentar algumas coisas. Nós, no nosso dia a dia, nós também fazemos essas regras, sabia? Algumas dessas, até no direito, nós fazemos isso. A ideia do Calva-Homer, que é do leve e pesado. Por exemplo, vamos lá. Existem 2 mercados, vou dar um exemplo. 2 mercados públicos. Públicos não, mercados para supermercados. Vamos lá. Aí vai eu e Patrícia. A gente sabe, a gente vai no mais barato.
Vamos supor que o mais barato é todo dia e o mais caro é o bom preço. A gente chega, o mais caro a gente já sabe que é o bom preço. E a gente chega no todo dia e a gente vê o preço da carne lá, R$ 50, o preço da charque. Aí a gente diz o seguinte, se no todo dia o preço da charque está a R$ 50, literalmente a gente diz assim, quanto mais se a gente fosse comprar no bom preço? Estaria como? Som? Não entendi, professor. Vamos lá. Se eu tenho um mercado, se tem 2 mercados para que a gente conhece aqui, suponhamos aqui em Paulista, onde eu moro. O todo dia, as coisas sempre são mais baratas. Bota na sua cabeça, é a primeira diferença. E o bom preço, as coisas são mais caras. E a gente chega dentro do supermercado todo dia, a gente leva logo um choque de realidade. Nós vemos que o preço da carne da charque, o quilo, está a R$ 50. Certo? Essa é a diferença que nós temos. Essa é a referência explícita. Essa é a referência explícita. O bom preço, todo dia, é R$ 50. E a gente faz assim na cabeça. Rapaz, se aqui no todo dia é R$ 50, no bom preço, como é que vai estar? Como é que vai estar? Mais barato ou mais caro? A gente vai supor que está mais caro. Pronto. Isso acontece na interpretação. Todo dia a gente faz isso na interpretação bíblica, no nosso dia a dia. Por exemplo, nós 4 aqui estudamos teologia sistemática com o professor Arthur Eduardo. O professor Arthur Eduardo, né, é um professor muito eloquente, que consegue destrinchar tranquilamente, mas a gente diz o seguinte, rapaz, a gente está estudando com o professor Arthur Eduardo. Ele é um professor que passa as coisas bem fáceis, mas só que a gente não está conseguindo entender. Imagina se a gente estudar com o professor fulano de tal. Vai ser mais fácil ou vai ser mais difícil? Vai ser mais difícil. Pronto. Essa é a ideia do Calva Homer. Isso é uma das 7 regras do Rabi Leão. Isso a gente faz todo dia. Por exemplo, suponhamos que eu vou utilizar o futebol agora. O São Paulo Futebol Clube, ele é o melhor time do Brasil. Ele está em primeiro lugar, como sempre. E joga... É o Corinthians, né? Mas a gente vai fazer uma oração para você se libertar. Mas vamos lá. E a gente vai... e vai ter um jogo... O São Paulo é o primeiro. E vai ter um jogo com o Sport e o Flamengo. Eu sei que futebol 12 mais 2 não são 4. O Flamengo está em 15º lugar. Aí joga Sport e Flamengo. E como sempre, o Sport perde. E na próxima rodada vai ser Sport São Paulo. O que é que a gente pensa? Se jogar com o Flamengo, que está lá embaixo, o Sport perdeu, quanto mais jogar com o São Paulo, o que é que vai acontecer? Perder também. Perder também. Essa é a ideia do Calva Homer. Essa é do mais fraco para o mais forte. Veja alguns exemplos que a gente vê na Bíblia aqui, ó. Provérbios 11:31. Eis que o justo será recompensado na terra. Veja, se o justo... Isso é o livro de Provérbios, né? Isso é uma linguagem antitética, que a gente chama. Eis que o justo será recompensado na terra. Para Deus, o que vale mais é o justo ou o ímpio? O justo. Linguagem anti o quê, professor? Oi? Linguagem anti o quê? Antitética. Isso é um tipo de linguagem proverbial, que sempre acontece. Sim. Depois, mais na frente, quando a gente for estudar, se você... Lógico que você estudou Antigo Testamento, mas mais na frente a gente vai ver esse tipo de linguagem no Antigo Testamento. A gente sempre aborda isso também. Isso é um tipo de linguagem sapiencial. Sempre acontece isso. Tá certo? É a linguagem antitética. Eis que o justo será recompensado na terra. Ora, se o justo é recompensado na terra, e o ímpio, vai acontecer o que com ele? É inferência de baixo para cima. Veja aqui outra inferência para você entender. Se você correu com lacaios,
e eles o cansaram. Vamos lá, lacaio, vamos supor que seja, que biblicamente não tem como expressar o que seja, mas que seja um réptil na cabeça de Jeremias. Ora, se eu corri com lacaio e fiquei cansado, veja a pergunta. Então, como você pode lutar com os cavalos? Se você correu com os lacaios, vocês ficaram cansados, a lógica é o que agora? Se correr com os cavalos ou lutar contra os cavalos, o que é que vai acontecer? Vai perder também. Pronto, isso existe pletoricamente na Bíblia, mas muito. Veja aqui, eu vou dar um exemplo de Jesus para a gente chegar em Paulo, tá certo? Esse outro exemplo aqui, ó. Se um homem recebe a circuncisão no sábado, porque no sábado não podia fazer absolutamente nada, mas, segundo a regra, a circuncisão poderia cair no sábado. Vocês sabem que a circuncisão, o Brit Milá, que é um pacto entre Abraão e o povo. Para que a lei de Moisés não seja quebrada. Ora, se vocês fazem a circuncisão no sábado, a lei de Moisés não é quebrada. Mas vocês ficam zangados comigo porque Jesus curou um homem no sábado. Como pode isso? Se a circuncisão, que é mais baixa, embora que seja um Brit Milá, uma aliança entre Deus e o povo. Mas o que é mais importante? Um homem ser circuncidado dia de sábado ou um homem ser curado dia de sábado? O homem ser curado. O homem ser curado, lógico. Mas eles estavam zangados por causa disso. Veja a metodologia de interpretação. Aí veja só. E Jesus trabalha muito isso. Mateus 6, do 25 ao 33, a 34, Jesus faz isso claramente. Eu citei esse texto com vocês já, irmãos. Estou bem lembrado, não. Som. Acho que não, professor. Que diz assim, ó. Não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Ponto. Vê agora a diferença. Nem com o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Olha a pergunta de Jesus. Não é a vida mais importante que o mandamento? Não é o corpo mais importante que os vestidos? Claro que é. Olhai os lírios do campo, como eles crescem. Nem trabalham nem fiam, eu porém vos digo que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deste. Ora, se Deus que veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, ó a pergunta de Jesus, ó o Calvo Homer, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Se Deus, né, biblicamente, se Deus cuida do campo, dos pássaros e de outras coisas sem trabalhar e sem eles fazerem absolutamente nada, Deus cuida deles? Isso é a pergunta de Jesus. Será que Deus não vai cuidar de vocês? Então, desde não inquietes dizendo o que comeremos, o que beberemos ou com o que nós vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram e o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vocês estão vendo? Por que vocês estão inquietos? Dizendo o que comeremos, o que beberemos, o que todos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. Deus cuida dos pássaros. Ele não vai cuidar de vocês? Vocês estão entendendo, amados? Sim ou não? Sim. Mais fácil que é isso, né? Tá todo mundo entendendo, né? Então vamos lá. Paulo faz isso, professor, muito. Abram aí. Perdão. Agora não. 1 Coríntios capítulo 15, verso 3 e verso 4. O que é que Paulo fala sobre a questão da ressurreição? Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não Ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é Vã. Pronto. Se vocês estão dizendo que Cristo não ressuscitou, se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Está vendo aí
o calva-roma é de baixo para cima? Olha aí. Sim. Coisas fáceis. Isso está cheio na Bíblia, isso aqui. Deixa eu ver outro livro, outra questão aqui, outro livro. Aqui. Vamos lá. Romanos 11, 24. O que é que diz lá? Enquanto procurem em Romanos 11, 24. Por enquanto, a gente vai dizer Romanos 8, 31 a 32. O que é que diz aqui? Romanos 8, 31 a 32. Preste atenção, algumas perguntas retóricas de Paulo. Que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é por nós, Quem quem será? será contra nós? Ora, se Deus é por nós, que é o Todo-Poderoso, quem pode ser contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes nos entregou por todos nós. Se ele fez isso, né, nos entregou por todos nós, como não dará com ele todas essas coisas? Se Deus não poupou o seu filho em relação de salvação para terceiros como nós, caídos, e as outras coisas, será que Deus não vai fazer por nós? Essa é a argumentação dele. Está cheio isso na Bíblia, irmãos. Cheio. E a gente pode ver isso aí tranquilamente, para que a gente possa entender o texto. O que é que diz em Gálatas capítulo 1, verso 8? Vamos lá para a Bíblia. Pega a Bíblia aí, irmão. Porque se tu foste cortado do natural zambuzeiro, 11, 24. zambujeiro, e contra a natureza, enxertado da boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão exortados nas suas próprias oliveiras. Enxertados. Qual a ideia de Paulo? Paulo está fazendo analogia nessa questão de enxertamento, que é a questão que acontece. Eles sendo os jambuzeiros, que são os gentios, eles estão sendo enxertados na oliveira. Se eles que não são ramos naturais, eles estão sendo enxertados na oliveira, quanto mais os judeus que são oliveiras verdadeiras. Será que Deus não pode enxertar isso novamente, não? Sim. A oliveira indica o que aí? Está falando de quê? Salvação. Essa é a ideia. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu quero que vocês entendam. Sim, professor, sim. Mas, professor, veja só. Oi. Nesse caso, trazendo para nosso raciocínio aqui, a questão do novo templo, Sim. que seria o começo da nossa aula. Sim. O Velho Testamento seria a forma mais prática do que Jesus veio nos ensinar, e Paulo trouxe isso pós-Jesus com a sua conduta, certo? E ele tenta nos explicar que o Antigo Testamento, dentro do Novo Testamento, a questão era que nós estamos vivendo dentro da regra e se esquecendo da fé. Seria mais ou menos isso? Repete aí. Tu está dizendo o seguinte, deixa eu ver se eu te entendi. Presta aí. Essa questão do segundo tempo que eu abordei, mostrando isso, você está perguntando o seguinte, se existe uma nova regra, é isso dentro do Novo Testamento? Não, justamente porque quando Moisés vem, ele impõe as regras. Quando Jesus vem, ele cura no sábado, a questão da circuncisão. Uhum. E ele mostrou que a regra, ela existe e também tem que ser respeitada, mas não é mais importante quanto a vida espiritual de uma maneira específica. E Paulo também trouxe isso. Eu estou entendendo, veja só, deixa eu explicar. Não existia prerrogativa dentro do texto sagrado dizendo que era proibido curar alguém no sábado. Veja só. Se a lei permitia, veja só, que uma pessoa fosse circuncidada no dia de sábado, que era um dia da liturgia, que o pessoal se encontrava dia de descanso, será que curar uma pessoa não poderia ser válido? Claro que sim. O que é mais importante? Não é que Jesus está dando uma nova interpretação. Jesus está dando a verdadeira interpretação, que com o passar do tempo, aquilo que a gente abordou, mostrando, se perdeu. Por quê? Eles sempre quiseram, veja só, a teologia do segundo templo, ele não é literalmente aquilo que Moisés colocou, mas nada mais nada menos do que uma tentativa
de restauração daquilo que Moisés tinha falado. Você está entendendo, Andreilson? Estou entendendo. Né, eu estou tentando explicar isso. No caso do Novo Testamento, seria uma forma de Jesus nos mostrar que com o passar do tempo se perdeu os valores que o Antigo Testamento estava trazendo para nós. Não seria isso? E Paulo tenta fazer com ele o exemplo de Cristo na vida dele, assim, que ele era... Amém. Eu também estou tentando entender. Não, veja só, o que é que você está dizendo? Veja só. O que é o Novo Testamento? O Novo Testamento nada mais é do que a aplicação do Antigo. Não existe nada literalmente novo. O que existe é a aplicação do Antigo. É o exemplo de Jesus, tá bom. Pronto. Entendi. Ele aponta para a gente. Não existe. Não, é um negócio lá dentro, não. O melhor seria dizer o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento. Essa ideia de Antigo e Novo Testamento, isso aí vocês vão aprender em bibliologia, teologia sistemática, fica com Mileto de Sardes. E até o próprio Agostinho, para mostrar o modus operandi diferente. Porque existe, no Antigo Testamento, existe rituais, liturgias com animais, sacrifícios de animais. No Novo Testamento, no Segundo Testamento, não existe isso. Por quê? Porque tudo aquilo apontava para quem? Para a pessoa de Cristo, que é o Messias prometido. O que Paulo está fazendo nada mais é do que uma aplicação do Antigo. Por exemplo, quando Paulo condena a homossexualidade, certo? Paulo não condena a homossexualidade, obras da carne. Sim. Né? Paulo está fazendo com que ideia? Ele está olhando lá atrás, Levítico, capítulo 18, capítulo 20. Ele está fazendo nada mais. Ele está aplicando aquilo que existiu, sempre existiu como prerrogativa, dentro do testamento, dentro da aliança. É porque a gente tenta entender. Não é o seu caso, viu, André? Está certo? Eu estou dizendo que pode acontecer como já aconteceu comigo. Mas a gente tenta entender o Novo Testamento como se fosse a parte do Antigo. Não existe, veja só, não existe mais importância no Primeiro Testamento e no Segundo Testamento. Todos são de extrema importância. Certo, professor. Entendi. É aquilo que Agostinho disse. O Novo Testamento está velado no Antigo e o Antigo Testamento está revelado no Novo. Ô, professor, Oi. pode dizer que o Novo completa o primeiro? O segundo? Bem, na verdade, sim, é o complemento, né? É que a gente vai entender também, tem um livro chamado de Progressividade Canônica. Eu não sei se eu falei com vocês, toda a teologia, se você puder escrever isso aí, toda a teologia, ela é um desdobramento ou continuidade de Gênesis 1, 2, 3 e 4. Gênesis Amém. 1, Deus criou todas as coisas, o homem. Gênesis 2, a queda. Gênesis 3, a redenção, que é o que a gente chama de Elgesenkirchen. Criação, queda, redenção e consumação. Criação, queda, redenção e consumação. Os 4 pontos. Você vê isso direto na Bíblia, sem parar. Depois a gente fala mais sobre isso, tá certo? Mas professor, é isso aí que eu estava tentando falar com o senhor. Quando o senhor trouxe agora esse exemplo sobre o jambuzeiro... que é Paulo que utiliza, né? Que é Paulo que utiliza. Não faz sentido as pessoas que estavam se perdendo com a questão das regras e das normas, que se escandalizaram quando viram Jesus curar no sábado, essas coisas, e se esqueceram de que o valor maior seria ajudar o próximo, seguir os mandamentos de uma maneira mais clara. Com certeza. Que era fazer no sentido do jambuzeiro ser enxertado na oliveira, né? É verdade. Muito que é a bem respeito colocado. da salvação. Que acaba trazendo para a questão de Paulo sendo ensinado por Gamaliel sendo neto que traz o Antigo Testamento de forma raiz para Paulo, e Paulo traz no Novo Testamento que isso era a forma certa de se viver, e ele estava mostrando na prática como se fazer. Só que Paulo tem um problema, né? Paulo, ele tem aquele... Querendo ou não, a escola Iliel era uma escola boa, mas também ela tinha essa fragmentação, entendeu? Esse ideário dessas normas, desses preceitos, dessas regras. Aí o Cristo, quando é revelado para Paulo, quebra-se isso. Quebra. Entendeu?
A conversão. Amém. A Tá certo, pastor. Tá certo? Deu para entender aí, amado? Deu sim. Então, vamos lá. Que é uma das regras, depois tem outra regra, tá certo? Que é uma analogia, que é o Gezerat Shavar, né? Que é a equivalência de expressão. O que é isso? Vou explicar. Presta bem atenção aqui. A equivalência de expressão, veja só. Essa analogia de expressão que mostra é uma expressão bíblica, né? Uma frase, né? É uma analogia feita entre dois textos separados com base em uma frase. Palavras ou raiz semelhante, isto é, onde as mesmas palavras são aplicadas a dois casos separados. Segue que as mesmas considerações se aplicam a ambos. O exemplo que tem aqui é simples. Preste bem atenção. Quando Samuel, tanto Samuel e tanto em Sansão no seu nascimento, existe uma expressão, literalmente, que diz o seguinte, que não vai ser, nenhuma navalha vai tocar a cabeça, nem de Samuel, nem de Sansão, tanto um quanto o outro. Não vai passar. Certo? Essa expressão era dada a quem? O texto não vem dizendo abertamente que tanto Samuel e Sansão, eles eram nazireus, que isso é um voto de nazireado. Mas tira-se essa conclusão. Por quê? Porque a expressão que existe, não que esteja direto, é que Sansão e Samuel, eles eram nazireus porque eles não cortaram o seu cabelo. Essa é uma expressão que a gente vê. E a gente vê isso biblicamente, professor? Claro que a gente vê isso. Tranquilamente. Veja só. Paulo, ele tem, tá certo? Em Romanos capítulo 10, deixa eu colocar aqui. Romanos. Ele faz a mesma coisa, citando outros textos. Vamos lá. Principalmente sobre essa questão de pregação e fé. Ele junta vários textos para comprovar uma verdade. Isso é chamado de midrash, de amarrar pérolas. Vamos lá. Tá tudo bem por aí com vocês? Sim, comigo sim. Valdir, cadê Valdir? Valdir tá por aí? Tô sim, professor. Tá certo. Qualquer dúvida, fale, viu? Ok. Vamos lá. Romanos, Paulo está falando de salvação, literalmente, né? Quais as palavras que Paulo junta para mostrar isso? Pregação e fé. Pregação e fé. Veja o que é que diz aqui. E ele pega vários textos e vai colando um no outro. Crê, fé, pregação. Isso resume em salvação. Ele vai colando o texto para dar uma sustentação oral e uma prerrogativa clara daquilo que ele quer falar. Então vamos lá. Porque a Escritura diz: todo aquele que crê não será confundido. Porque a Escritura diz: legeigar regra fé. Todo aquele que crê não será confundido. Olha a palavra, crê, fé, Escritura. E sempre vai estar colocando essas analogias. Depois, isso aqui está em Isaías capítulo 26, verso 18. Depois, Romanos 12. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos, o que todo o invocam, com todos os que o invocam. Outro ponto. Depois ele, outra citação, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel 2. Depois de novo. Como, pois, invocarão aquele que não crerão? E como crerão naquele que não ouvirão? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Olha de novo aqui.
como está escrito, quão formosos são os pés do que anuncia o evangelho da paz, dos que trazem alegrias novas de coisas boas. Isaías 55. Isaías 52. Depois ele vem aqui, ó. Mas nem todos têm obedecido o evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Depois ele vem de novo, ó. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que é que Paulo faz? Ele junta as palavras salvação, fé, invocar, crer, mostra nos textos, ele copila todos os textos para mostrar literalmente que a salvação é só para o judeu, é? Não. Para quem é? Para os gregos também. Para o gentil também. Os gentios também. Porque o judeu, ele divide o mundo entre judeu e entre grego. Por exemplo, a mesma coisa aqui. Esse Genezar Shaal, né? Juntar duas coisas. Por exemplo, eu quero dizer que Deus é amor. E para eu provar nas escrituras, eu vou juntar um texto ou outro, falando sobre o amor de Deus. Falem vocês aí. Façam vocês aí o Genezar Shaal. Cadê? João 3,16, Romanos 5,8. E qual mais? Romanos 6,23. Romanos 6, 23. Parte B, né? Porque o Parte salário do B. pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Não. Tá certo. Não tá? Eu posso juntar João 3,16, posso juntar Romanos 5, capítulo 8, e posso juntar 2 Coríntios, capítulo 5, 14 e 15, que diz o seguinte: o amor, João 3,16, que Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho ingênuo para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Amor de Deus. Depois eu pego Romanos 5 e 8. Romanos 5 e 8, Paulo vai falar o seguinte: que por um só homem entrou o pecado, gerou... Não. Romanos 5 e 8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, enviando Cristo para morrer em nosso lugar. Aí 2 Coríntios 5, 14 e 15. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim: se ele morreu por todos, logo todos morreram, para que os que vivam não vivam para si, mas vivam para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Isso eu estou fazendo um Genezar Shaal. Quer dizer, eu estou juntando os textos para comprovar um texto só, para que a gente possa entender aquilo que está sendo abordado. Deu para entender também esse outro ponto do apóstolo Paulo aí, dessas técnicas, né, que Paulo utiliza, que a gente colocou, falando sobre a questão da exegese do apóstolo Paulo, sim ou não? Amém, professor, sim. Amém. Amém ou não amém, Adriano? Você tá com sono, né? A gente já vai terminar. Professor, mas eu tô aqui, tô vivo ainda. Amém. A gente só vai falar mais uma para a gente encerrar. Vamos lá. João 14,13 também. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. É verdade. Pode continuar. Então, vamos lá. Vamos lá. Esse aqui, né, é a analogia feita a partir de outra, né, que é o Kaiot bi mimekon achar, que é essa expressão aí, mas é uma analogia feita a partir de outra, para resolver alguns problemas. Mas Paulo faz isso. Qual o grande problema? O seguinte, essa analogia, essa questão, utilizando tem duas passagens que elas parecem ser conflitantes. Elas parecem ser conflitantes, mas a gente pega outro texto semelhante para resolver. Eu vou lhe explicar. Vamos lá. Abra aí Romanos capítulo 1, verso 17. Amém. O que é que diz Romanos 1, 17? Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé.
O justo viverá pela fé. Tá certo? Sim ou não? Sim. E em Salmo 14, verso 1, vai dizer que não há um justo sequer. Abra aí em Romanos 13, 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. E agora, como é que se resolve esse conflito aí, hein, Adrielson e Valdir? Ora, Paulo está errado, é? Não há um justo sequer. Depois ele está dizendo que o justo viverá pela fé. Depois Romanos 13, 23 vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E agora? Não porque em Cristo Jesus nós estamos justificados, né? Por isso que o justo viverá pela Fé. fé. Aí como é que Paulo resolve isso? Abra aí Romanos capítulo 4, verso 7 e verso 8. Ele vai chamar um salmo de penitência, que nós chamamos biblicamente, que é o salmo de penitência. Bem, É 4, bem-aventurado, Romanos 4, verso 7 e verso 8. bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Em seu espírito não andou. Qual o salmo que ele está citando aí? Ele está vendo, só Paulo é muito. Rapaz, o cara é bom de Bíblia. 32. Veja, Salmo 32, verso 1 e 2. Que é o salmo que Davi, literalmente, ele faz o que esse salmo? Davi pede perdão a Deus pelo pecado que ele fez, cometeu com Betseba, o assassinato premeditado. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e seu pecado é encoberto. Bem-aventurado a quem o Senhor não atribui pecado e em seu espírito não há dolo. Enquanto eu calei, envelheceram-se os meus ossos pelo meu constante gemido todo dia. Observa que esse princípio está em Romanos. Porque vai dizer, enquanto eu calei, se envelheceram-se os meus ossos. Ossos, biblicamente, no Antigo Testamento, é virilidade espiritual. Por isso que existe o vale dos ossos secos. E o que Jeremias disse, as tuas palavras me ardem nos ossos. Fala da virilidade espiritual, ele vai dizer, enquanto eu calei, Davi dizendo, se envelheceram-se os meus ossos. Quer dizer, enquanto eu não confessei o meu pecado. Aí Romanos 10 vai dizer o quê? Se com a boca Confessares. Veja que Paulo é cirúrgico, irmãos. Totalmente cirúrgico. Enquanto eu calei, se envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, todo dia a tua mão pesava sobre mim de dia e de noite, e o meu vigor se tornou em sequidão e restio. Ele vai dizer, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não ocultei, e disse, ao Senhor confessarei as minhas transgressões, tu perdoaste a iniquidade do meu pecado, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas. Em tempo de poder te encontrar, porque quando as águas transbordarem, elas não te submergirão. Veja, esses princípios está todo em Romanos. Nós somos pecadores, nós somos falhos, nós precisamos da graça de Deus, todos pecaram, o judeu também pecou por não observar a lei e pela sua própria lei não pode fazer o seu conjunto de fé, e o gentil, como diz Romanos 1:20, vai dizer, não observou a teologia que nós chamamos natural, Romanos 1:20, que todas as coisas criadas são prova para que os homens fiquem desjuzados, e ele também é pecador. Mas o justo viverá pela fé, ele está citando Abacuque, capítulo 2, verso 4, literalmente, é no momento de tensionamento estressante de Abacuque, porque ele não conseguia entender porque os babilônicos invadiam Jerusalém e vai destruir, mas ele se põe na torre de vigia e Deus diz a ele para ele escrever, por-me na minha torre de vigia para ver o que o Senhor falará comigo. Ele disse, escreve numa tábua para quem passar correndo, vê. A visão é para o tempo determinado, se apressa para o fim, se demorar, espera, porque certamente virá e não tardará. Quer dizer, o juízo vinha, mas o justo viverá pela fé. Veja, Paulo, para mostrar esses conflitos, né, o justo viverá pela fé e não há um justo sequer, mas ele vai terminar desaguando em quem? Para ser justificado? Cristo. A partir do perdão de Deus, a justificação, Romanos 5:1, mediante a fé, temos paz
com Deus. Esse é uma das regras exegéticas, né? É até um nome estranho, mas Kaiot bo mimekon, ahá, né? Que é a analogia feita a partir de outra passagem. Você vê duas passagens conflitantes na Bíblia. Ora, o texto diz que Jesus teve fome e que Jesus teve sede. Ora, Deus pode ter sede e fome se Deus é o ser supremo. É duas partes conflitantes, não é isso? Sim ou não? Sim. Aí você pega Filipenses capítulo 2, versículo 5 e entende. Jesus teve fome e sede, mesmo sendo Deus, por quê? Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo antes aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e como servo foi achado dentre os homens, e como homem foi obediente a ser a sua morte e morte de cruz. Então, resolveu o problema. Período humilhatório. Para entender que Jesus é homem, para entender que Jesus é Deus. Ah, mas Jesus nunca falou que era Deus. Será? Pega os textos, principalmente de João. Os 7 eu sou. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a fonte da água da vida. Caminho, verdade, a Eu vida. sou o caminho, a verdade e a vida. E outras passagens que vai mostrar claramente que são expressões do Antigo Testamento de Deus. Sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Quem é o bom pastor? Salmo 23. Mas vamos lá. Vocês estão entendendo, irmãos? Sim ou não? Sim, professor. E agora a gente vai ver a última, que é essa outra regra que a gente vai ver, que é a explicação obtida a partir do contexto. Por exemplo, se eu ver esse texto aqui, Romanos 14, 1, que diz o seguinte: eu sei que estou convencido pelo Senhor que nada é impuro por si mesmo, mas para aquele que considera alguma coisa impura, para ele é impuro. Veja só, o que Paulo está dizendo aqui é sobre as leis do kosher, que é a dietética judaica. Essa é a lei. O que é que acontece claramente? Romanos 14, Paulo está resolvendo os problemas. Lembra do ofício do sábio, que coloca as coisas em ordem? A questão de colocar as coisas em ordem é porque os judeus, eles não aceitavam literalmente. Porque se eu pegar esse texto aqui isolado, eu vou dizer, oxê, será que Paulo está concordando que deve realmente existir essas questões, né? Eu sei que estou convencido pelo Senhor que nada é impuro por si mesmo, mas para aquele que considera alguma coisa impura, para ele é impuro. Nos casos dos judeus, que consideravam algumas partes das comidas impuras, como é que é resolver esse conflito em relação aos gentios? Aí Paulo, nesse contexto, que é o davar, que é observação do contexto, para poder entender o texto, essa regra exegética, porque se nós não entendemos o contexto, a gente não vai entender nada, irmão. Por exemplo, eu posso estar conversando com o Gustavo e dizer, ó, novinha é mais gostoso. Aí o cara passou para ali. Tá o professor Jadson, o irmão Gustavo ali, presbítero da Assembleia de Deus, dizendo que novinha é melhor, é mais gostoso. Aí, quem escutou só essa frase vai entender o quê? Vai entender que tá falando sobre alguma jovem, né? Uma mulher. Uma mulher. Só que não é, a gente está falando de bolacha. A bolacha, ela é mais novinha, ela tem mais gostosa. A mesma coisa é o que Paulo... Mal interpretação. É mal interpretação. Porque Paulo está dizendo nesse texto, nada mais é, tá, tudo bem, o judeu pode entender que determinadas coisas são impuras devido ao kosher. Mas vamos entender o contexto, o que Paulo vai falar, ele vai dizer, olha, tudo bem, vocês podem considerar uma coisa impura, mas eles não. Mas ninguém pode ter conflito entre o outro. Não pode um dizer que é melhor do que o outro. Por isso que Paulo vai dizer o seguinte: se comemos, comemos para o Senhor. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Quer comamos ou morramos, todos vivemos para o Senhor. Esse é o contexto. Não pode ter questão celeumática dentro da igreja, literalmente, em relação a esses problemas. Sempre vai ter que entender o contexto. Por exemplo, Paulo cita Isaías 64,
falando acerca da mulher grávida. Essa mulher grávida quem é? Opa. Em relação aos adventistas, Sim, eles guardam o sétimo dia, né, sábado, né? sim. É, eles, eles se comportam igual os judeus, né? Não, ele não se comporta igual ao judeu, não. Essa guarda do sábado é uma observância tardia não, recente, né, que eles têm em relação a Ellen White e os outros demais. Dizem que o selo é a guarda do sábado, e a igreja está totalmente errada. Eles fazem parte do movimento restauracionista, né, de restaurar as coisas, e eles dizem que a igreja verdadeira é que guarda o sábado. Pronto, então eles já são sectários, e por serem sectários, por exemplo, eles dizem que são melhor do que os outros, são a verdadeira igreja remanescente de Deus. Só por isso eles sabem que eles não são crentes. Segundo Paulo, não. É, e o que é que vai acontecer com os adventistas quando Cristo Se eles não creem em volta? Cristo, se eles não creem em Cristo, como a Bíblia diz, claramente, ninguém é salvo por guardar sábado ou por não comer determinadas comidas. Nós somos É, salvos pela pessoa de Cristo. eles não Esses comem são carne, né? carne de porco, não. Carne. E outras aberrações que Ellen White fala. Viu? Outras aberrações terríveis. Terríveis. Quem come torta não é apto para servir ao Senhor. Doa Casamento sangue, misto. Não, doa sangue aí já é os testemunhos de Javai. testemunha. Não é testemunha, não. Os Já vai, né? testemunhas. Os testemunhas de Javai. Meus irmãos, eu sei que só tem nós três aqui, nós quatro. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Tá É certo? 4 livros, um para cada. Eu vou fazer o sorteio depois com todo mundo. Eu concordo, meu irmão, eu concordo. Eu concordo, né? Mas quem sabe aí, dependendo da quantidade de pessoas que vão entrar nesse curso, a gente vai fazer um curso. A gente vai começar esse curso lá pro dia. Hoje é o quê? Hoje é Hoje é 3. 3 de agosto de Pronto. 2021. Essa sexta não, a próxima sexta a gente vai começar, tá certo? Serão 8 aulas, 4 sextas seguidas, tá certo? Para a gente falar. Todas as aulas serão gravadas. Vocês vão receber o material, tá certo? E tudo. A gente vai mostrar os pontos cruciais. A gente vai observar alguns livros. Vai estudar um pouco pesado, teologia sistemática. E a gente vai abordar os principais temas nesses 2 meses. Professor, é caro? É. R$ 200. Só que vocês que estão estudando comigo, vocês vão pagar somente R$ 80 em 2 meses. Acho que isso aí não é um mês de faculdade. R$ 79,90. Se vocês quiserem participar, quiserem trazer outras pessoas, a gente vai trazer essa questão de teologia, mas ser em 2 meses. 8 encontros, a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre uma especialização em teologia sistemática. Né? A gente vai tratar esses assuntos, e lógico, a gente vai estar continuando em outro grupo, tá certo? Vocês vão me dando o grupo. A gente vai tratando em outro grupo e a gente vai botando as questões, vai abordando, a gente vai sempre estar colocando coisas lá para que a gente possa obter isso. Tá certo? Estudar sobre a pessoa de Deus, o Espírito Santo, Jesus, né? Os atributos. Claro, pneumatologia, cristologia, teontologia, bibliologia, e a gente vai estudar também escatologia, eclesiologia. Pode também, sem problema nenhum. Vai ser um negócio pesado. Se vocês quiserem, pronto, se tiver 5 pessoas, 4 pessoas, ó, tem um grupo de 4 pessoas aqui, pessoal, a gente faz mais um desconto aí para vocês, tá certo? Se tiver com vocês, pessoas de fora vão pagar um pouco mais caro, tá certo? Mas se for com vocês aí que tiveram, não sei se prazer ou desprazer de estar comigo nesses dias, eu não sei se vocês gostaram de estar comigo esses dias aí pra gente aprender. Então, professor, então quer dizer que a gente pode indicar, né? O próximo curso. Claro. De 6 a 8, né? A gente começa... Olha, outra coisa. Eu vou passar meu endereço no privado aí para você mandar o livro. A gente já ganhou, professor, o livro aí, ó. 3 alunos. E a gente tem que estar aqui, esse curso que vai fazer agora, ele tem que fazer um preço bom pra gente aí. Mas nós já não... Tá bom? 80 reais. 80 e 40. Tem que ser 40. Mas quer pagar R$5 por cada... Aí você quer dizer que eu não estou falando mais nada.
Brincadeira, mas aí vai fazer. Eu vou fazer uns. Dependendo da quantidade de pessoas, eu vou fazer um sorteio para uma pessoa participar gratuitamente também, tá certo? Então vamos lá, trazendo Professor, mas esses livros que o senhor vai fazer o sorteio não é em PDF, não, né? Que PDF eu já tô cheio aqui já, viu? Não, vai ser não, vai ser livro físico mesmo. Se aperrei, não, vai ser livro físico mesmo. Tá certo? E aí, meus irmãos? O irmão Marconi manda livro demais. O irmão Marconi, né? Mas o irmão Marconi Então, manda sem. É uma benção. Manda sem. Às vezes sem. Você vai abrir o livro, você não sabe nem o nome. Mas ele tem um bocado ele manda um bocado de livro herético ali. Muito, Então, muito livro herético. Mas, meus irmãos. eu gosto mais da CPAD. Tu é pentecostal, pô, tu gosta da CPAD. É. Eu também tô chegando lá no pentecostalismo, né? Amém.